As redes ATM descrevem um modo de transferência assíncrono, ou Asynchronous Transfer Mode, que descreve o protocolo de retransmissão de células criado pelo Fórum ATM. As redes ATM trazem tanta vantagem que a União Internacional de Telecomunicações adotou ela como um padrão para as redes de backbone e interligação de redes de telecomunicações. As redes ATM permitem serviços integrados de voz, dados, vídeos e outros de alta velocidade. Dessa forma, as redes ATM são usadas hoje como padrão mundial para redes de dados. O princípio de funcionamento da ATM é ter pacotes de tamanho fixo e reduzidos que serão chamados de células. A diferença aqui é que os quadros podem ser divididos em diversas células, e as células podem ser remontadas para formar um quadro. Por ter tamanho fixo, a comutação torna-se muito mais rápida. Por ter tamanhos pequenos, é um serviço que seria interessante para a comunicação de voz e não interfere em transmissão de outros pacotes que serão grandes como dados e vídeos. As redes ATM são redes de circuitos virtuais. Porém, na construção da infraestrutura do circuito virtual, eles são divididos em duas etapas, de caminhos virtuais, ou VPs, e canais virtuais, os VCs. Como as redes ATM formam circuitos virtuais, nós teremos então que os switches ATM deverão manter estado para cada uma das chamadas, aumentando a eficiência da transmissão dos dados. Nessa figura, podemos verificar o porquê que o ATM adota células de tamanhos pequeno e de comprimento fixo. Vamos supor, para esse exemplo, que as células rosas devem ser transmitidas sem que ocorra atraso, pois carregam informações sensíveis ao atraso, e que as células amarelas podem ocorrer atraso, pois carregam informações que não são sensíveis ao atraso. Como exemplo, podemos dizer então que as células rosa têm uma chamada de voz, que não pode sofrer atraso, senão irá prejudicar a comunicação. E as células amarelas possuem, por exemplo, um arquivo que está sendo transferido. Se ocorrer um determinado atraso, não haverá tanto prejuízo assim na recepção do arquivo. Descrito nosso problema, vamos verificar o que ocorre no caso apresentado na figura de cima. Conforme vemos na figura de cima, temos que o quadro da informação amarela tem um tamanho muito longo, enquanto que os quadros da comunicação rosa têm tamanhos curtos. Mesmo assim, os quadros rosas devem ter prioridade ao quadro amarelo, já que carregam informações que são sensíveis ao atraso. Entretanto, um switch não pode ficar esperando chegar um quadro rosa depois de ter recebido um quadro amarelo, isso porque ele não tem a certeza de que o quadro rosa chegará. Dessa forma, se um quadro amarelo chegar um pouco antes de qualquer quadro rosa, todos os quadros rosas deverão esperar o quadro amarelo ser processado. Com isso, o tempo de processamento do quadro amarelo levará a atrasos na comunicação rosa, que é sensível ao atraso. A grande vantagem da rede ATM surge quando analisamos a figura inferior. Nela, podemos ver que o grande quadro amarelo foi dividido em pequenas células amarelas. Dessa forma, o switch levará pouco tempo para processar cada célula do quadro amarelo e poderá, entre uma célula do quadro amarelo, processar uma célula do quadro rosa, minimizando, assim, o atraso que o quadro rosa teria caso o quadro amarelo fosse muito grande. Essa segmentação do quadro amarelo não interfere na comunicação dele, já que, lá no receptor, as células poderão ser remontadas formando novamente um quadro grande amarelo. Numa rede ATM, a comunicação entre os elementos finais é feita através de rotas de transmissão, caminhos virtuais e canais virtuais. No ATM, a rota de transmissão nada mais é do que o meio por onde a informação irá trafegar: fibra ótica, cabos de pares trançados, comunicação via satélite, entre outros. A rota de transmissão é então dividida em um ou mais caminhos virtuais. Caminhos virtuais podem ser compreendidos como sendo uma conexão ou mais de uma conexão entre dois switches no núcleo da rede ATM. Cada célula transmitida na rede ATM segue um determinado canal virtual. O canal virtual nada mais é do que a ligação lógica entre dois pontos finais na rede ATM. Assim, numa rede ATM, todas as células de uma mensagem irão utilizar o mesmo canal virtual. Essa figura tenta representar toda a infraestrutura de uma rede ATM. Então nós temos rotas de transmissão possuindo diversos caminhos virtuais e cada caminho virtual possui diversos canais virtuais.
Nessa figura, temos uma visão um pouco mais clara dos caminhos virtuais e dos canais virtuais. Vejam que os canais virtuais conectam os elementos finais da rede e os caminhos virtuais conectam o núcleo da rede. Para que a célula saia de um elemento final e vá para outro elemento final, ela carrega dois identificadores hierárquicos. O primeiro é o identificador de caminho virtual e o segundo é o identificador de canal virtual. Numa rede ATM, os elementos finais se conectam à infraestrutura através da interface usuário-rede, ou UNI, User Network Interface. Já os switches se comunicam entre si através da interface rede-rede, ou NNI, Network-Network Interface. Para o funcionamento do ATM, foi criada uma nova camada que fica entre a camada de enlace e a camada de rede. Essa camada foi chamada de Camada de Adaptação ao ATM, ou AAL, ATM Adaptation Layer. Nessa figura, podemos ver todas as camadas do ATM. Veja que, para o ATM, então, foram definidas a camada física, a camada de enlace ATM e uma nova camada de adaptação ao ATM. Conforme apresentado na figura, a camada de adaptação ATM só existe nos elementos terminais da comunicação, não existe no núcleo da rede. Em outras palavras, a camada AAL permite apenas ingressar numa rede ATM. A sua função é a segmentação dos quadros em células e a remontagem das células no quadro transmitido.